Paz do Senhor a você e família. Estamos de volta. Juntos vamos seguir estudando a palavra de Deus. Como em todos os nossos vídeos, a gente inicia lendo um texto bíblico e, portanto, fazemos isso a partir de então. Convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 3, o verso 24. Pois, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Nós estamos falando sobre a rebelião em diversas áreas de autoridades. E nós falamos no vídeo anterior sobre a rebelião contra a Deus. Hoje nós vamos falar a rebelião em outra área de autoridade, atingindo outra forma de autoridade. Primeiro Deus, depois essa segunda nós estaremos falando sobre a rebelião contra a espiritualidade ou as autoridades espirituais. Sim, Satanás ele tenta estabelecer rebelião ou revolta ou contenda, divisão em todas as áreas da sociedade. Se ele tentou e fez contra Deus, Lúcifer na eternidade, é evidente que ele vai também exercer isso no âmbito humano, como nós estamos vendo em todos os vídeos que a gente vem fazendo, a gente vem mostrando que a dimensão da rebelião na sociedade ela é muito grande, com muita eficácia, de maneira às vezes silenciosa, que aqueles que não conhecem a Bíblia não perceberá que isso tem se expandido de maneira muito contundente, entendeu? Então, nós vamos estar falando neste vídeo sobre a rebelião contra as autoridades espirituais, ou seja, contra aqueles que Deus estabeleceu para dirigir o seu povo, para cuidar do seu povo. Eu leio o seguinte: Satanás sabe que um reino dividido contra si mesmo não prevalece. Foi exatamente o texto que a gente leu. Ou seja, a palavra reino aqui, ela aparece exatamente para mostrar uma direção, para mostrar um governo, para mostrar uma liderança. E no momento, a liderança ela é composta por auxiliares. Nenhuma liderança ela age sozinha. É interessante que Deus pode fazer tudo sozinho, como ele criou todas as coisas sozinho. Mas Deus, a partir dos céus, há muitos trabalhos que são compartilhados. Nos céus, apesar de Deus habitar na eternidade, mas com ele há uma série de anjos que têm atividades que diariamente e eternamente exercem atividades na eternidade. Quem conhece a Bíblia sabe disso. Quem sabe, um dia a gente vai estar tratando sobre as atividades dos anjos ao lado do trono de Deus. Então, no céu são compartilhadas as atividades, na terra também. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Deus escolheu homens, Deus escolheu mulheres, Deus escolheu seres humanos que salvou, mudou a vida e agora compartilha com eles as atividades que ele poderia fazer sozinho aqui na terra. E, portanto, sabendo Satanás que Deus tem na terra alguém com quem ele compartilha os seus feitos, é evidente que, como ele fez nos céus, tentando de tirar a estabilidade dos seres angelicais, como eu disse que ele conseguiu a sexta parte, ele vai também trabalhar na terra para tentar dividir, confundir aqueles que estão prontificados a fazer ou a contribuir com Deus na obra dele aqui na terra. E no texto que a gente leu, em Marcos 3:24, diz que um reino dividido, ele não pode subsistir. Ou seja, se aquele que governa com os seus auxiliares, cooperando com ele, se esse grupo se dividir, é evidente que esse governo
acabou sendo desfeito. Porque, como eu disse, um reino, um governo, ele não subsiste sozinho. Ele tem alguém que coopera com ele, que contribui para tal. Logo, se esse reino se dividir, ele deixa de existir. E Satanás, ele sabe que por mais que seja organizado qualquer sociedade, qualquer grupo, naquilo que estão fazendo, são esses grupos promissores. Na hora que esse grupo perder essa estabilidade, ou seja, se dividir, se desfez, seria como uma pedra de gelo, que você tira ela muito resistente do congelador, põe ela fora, com o tempo vai se desfazer. Não existirá mais aquela resistência. Com essa comparação, eu mostro para você que se esse reino ou esse governo se dividir, logo vai se desfazer todo o conjunto. E Satanás, ele sabe muito bem disso. Por isso mesmo, busca promover divisão na igreja e também grupos contra as autoridades constituídas por Deus. Porém, Deus conhece e honra as autoridades que ele estabeleceu na sua igreja. Você sabia disso? Sim. Enquanto Satanás trabalha para destituir ou destruir, exatamente, às vezes construindo alguém para ir contra as autoridades que ele constituiu, Deus, pelo outro lado, trabalha para honrar e defender e trabalhar em favor da autoridade que ele constituiu. Eu quero começar lendo um texto convosco que está no livro do Êxodo, no seu capítulo de número 16. Você pode abrir a sua Bíblia comigo e eu vou ler um texto com você mostrando essa realidade. Êxodo, capítulo de número 16, o verso 9 e 10. Diz assim: Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos para diante do Senhor, porque ouvi as vossas murmurações. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, olha o que aconteceu. Eles viraram para o deserto. Eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. O povo estava murmurando. O povo já tinha saído do Egito. Deus havia tirado o povo do cativeiro. Mas no caminho tem as dificuldades. E a dificuldade era a falta de um conforto, se é que a gente pode dizer, entre aspas, porque lá eles eram cativos. Mas não tinham o que eles precisavam. Eles começaram a murmurar contra Deus, contra a autoridade constituída, que era Moisés, que era Arão. Moisés era o legislador, era o governo de todo o povo. Arão era o sacerdote, cuidava do sacrifício. E o povo rebeliou-se contra esse povo, ou contra essas duas autoridades. Aí Deus diz para Arão, ou para Moisés. Deus falou com Moisés, diz: fala para Arão e chama o povo, converse com o povo, diga ao povo que pare com isso, eu vou cuidar do povo, eu vou criar uma situação favorável. A Bíblia diz que versículo 10, quando Arão, falou com o povo se virou para o deserto. Ou seja, isso é um ato de desprezo à voz da autoridade. Como quem diz, lá no deserto a gente tinha o que nós não estamos tendo aqui. Veja que Satanás, ele consegue colocar no coração do povo que era melhor estar no deserto do que estar indo para a terra de Canaã, por conta de uma consequência que eles estavam vivendo. Mas aí eu quero ler uma outra referência, que está no versículo 13. Nesse mesmo capítulo 16 de Êxodo, o versículo 13 diz: E aconteceu que à tarde subiram cordões e cobriram o arraial, e pela manhã jazia no orvalho ao redor do arraial. Veja bem, o que é que Deus faz? Apesar de Deus ter mandado falar com o povo que ia cuidar, o povo deu as costas, virou-se para o deserto. Mas no dia seguinte, versículo número 13,
No dia seguinte aconteceu que à tarde subiram as cordonizes. Deus mandou cordonizes de monte no deserto. E eles comeram. Se você ler, continuar lendo o texto, diz que eles comeram tanto que colocavam carne pelo nariz. Era um povo que sabia que Deus cuidava, Deus tinha providência para eles, mas era um povo teimoso. E eles sempre se revoltavam contra a autoridade constituída. Volto a dizer, Satanás sabe que se ele fizer isso, ele destrói não só a autoridade, mas ele destrói o conjunto do povo todo. Eu quero ler com você ainda Deuteronômio no capítulo 34 e o verso de número 9. Deuteronômio 34 e o verso de número 9 diz assim, ó. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Olha o que acontece nesse texto. Moisés havia recebido de Deus que não ia entrar na terra e que preparasse um substituto que Deus ia tirar. E Moisés fez assim, chamou a Josué, pôs as mãos na cabeça de Josué, como Deus orientou diante de todo o povo, e Josué foi cheio do espírito de sabedoria. O povo viu que isso tinha ocorrido, aí diz o texto aqui que o povo ouviram, o povo consideraram, o povo honrou a Josué. Mas por quê? Deus fez com que essa honra viesse, mostrando ao povo que ele, Deus, estava aprovando, através do Espírito que pousou sobre a vida de Josué, e o povo começou a ver a sabedoria de Josué, que cresceu, que multiplicou, e o povo levou isso em consideração. O que é que nós estamos mostrando? É que apesar de, em algum momento, o povo se rebeliar contra a autoridade, Deus trabalha pela autoridade, mostrando que Deus foi Ele quem constituiu, Deus segue honrando essas pessoas que estão à frente do trabalho. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer a você, se você está em uma atividade e você está sendo desprezado, rejeitado, alguém não leva isso em consideração, alguém não leva você em consideração, nem por isso você deve desistir. Aguarda mais um pouco, porque Deus há de fazer alguma coisa que o seu reconhecimento ele apareça exatamente por aqueles que não aceitam que você esteja aonde você está. Não desista, porque isso ocorreu com os homens de Deus no passado, não é diferente no presente. Mas assim como Deus trabalhou para honrar e fazer valer a chamada daqueles que ele quis, não é diferente no tempo presente. Leve esta palavra no seu coração, guarde essa palavra na sua mente, Deus não mudou. Eu quero ler ainda no texto que está em Efésios no seu capítulo de número 4, versículo 11. Olha o que diz. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O versículo 11 diz que é Deus que chamou. É aqui Deus dá uma relação de homens que ele chamou para cuidar do povo. E ele diz que ele fez isso querendo o aperfeiçoamento dos santos. É verdade que no grupo sempre vai ter alguém, volta a dizer, que não vai considerar isso. Considerar aqueles que Deus chamou, bem como nunca vai se achar com necessidade de um melhoramento. Mas essa pessoa que se levanta não é o todo do povo. Você que está cuidando da obra de Deus, você deve levar isso em consideração. 1, 2, 3 que se levanta não é o todo do povo. E se você for se prender àquilo que 1, 2 realmente considera, diz, vê, você não vai cuidar do restante do povo, que esse é o objetivo divino. Então a Bíblia diz no versículo 11 que Deus chamou um grupo de homens. Aqui estão os títulos eclesiásticos que eles exercem dentro da igreja. E o objetivo, no versículo 12, era o aperfeiçoamento dos santos. Por quê? Apesar da igreja ela ser composta de santos, como estar aqui, ou seja, de pessoas separadas que consagraram a sua vida e resolveram
viver o propósito do Evangelho, seja uma vida diferente de tudo que viveu atrás, são pessoas que precisam de aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento vem através do trabalho prestado por esse grupo que está no versículo de número 11. Você pode ser uma dessas pessoas que Deus lhe chamou. Mas dentro desse grupo, volto a dizer, pode ter alguém que não considere você digno ou capaz para tal. Muito menos aceitar que precisa de aperfeiçoamento. Sempre vai ter alguém que não vai aceitar. Aqueles que Deus constituiu, muito menos vai aceitar que ele tem necessidade de aperfeiçoamento. Mas eu volto a dizer, essa pessoa ou essas pessoas não é o todo da igreja. E, portanto, os que foram chamados devem olhar para o todo e focar naquilo que Deus pôs para que você realize em bem da obra de Deus. A última referência que eu quero ler está em Hebreus, Epístola aos Hebreus, no seu capítulo 13, o versículo de número 7 e também o versículo de número 13. Olha o que diz. O versículo 7 do capítulo 13 de Hebreus. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. É um conselho de Deus para mim e para você. Diz assim, lembrai-vos dos vossos pastores e atentai, ou seja, dai escuta, lembra daquilo que ele vos ensinou e atentai para a maneira de viver. Aqui, nós somos exortados a ouvir e a imitar os nossos pastores. E aqui também eu abro um parênteses para dizer da tamanha responsabilidade que tem aqueles lá do capítulo de número 4, verso 11 de Efésios, que diz que ele separou para o aperfeiçoamento. Aqui nós vemos que há uma responsabilidade imensa desses, porque eles são o modelo. Eles estão colocados como um modelo para aqueles que precisam de aperfeiçoamento. E uma vez sendo modelo, nós como seus servos, ou seja, como seus discípulos, como suas ovelhas, nós devemos ouvi-los e seguir a sua maneira de viver. E versículo 13 diz o seguinte, Hebreus capítulo 13 e o versículo 17, melhor dizendo, diz, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aqui a Bíblia diz, obedeceis vossos pastores, ou seja, a orientação que eles nos passam, queridos, devemos dar atenção, porque diz a Bíblia, no texto lido, que eles darão conta diante de Deus. Ou seja, se aqueles que Deus constituiu, eles não fazem um serviço eficaz, que venha produzir o melhoramento espiritual dessas pessoas, Deus vai prestar conta, ou digo, Deus vai pedir contas a eles daquilo que eles deixaram de fazer. E diz a Bíblia que nós devemos fazer isso não gemendo, reclamando, porque não seria útil. Ou seja, se a gente faz apenas por uma questão que não seja o amor, a consideração e a necessidade que temos de nos submeter ao que eles estão nos ensinando, a gente vai, de uma certa forma, obedecer, mas o efeito eterno não acontecerá na nossa vida. Pensemos nisso. Amanhã, nós vamos estar trabalhando sobre outro tipo de autoridade que também, no decorrer da história, tem sentido ou sofrido algum tipo de rebelião, de revolta contra ela, tá bom? Eu agora vou estar orando, como fazemos em todos os vídeos, e você pode estar orando por sua casa, por nós aqui, eu vou orar por você também. Vamos orar então? Querido Deus, Pai que está nos céus, em cuja presença nós estamos, minha gratidão, poder outra vez falar a tua bendita palavra. Senhor, todos que tiverem acesso a esse conteúdo, seja eles abençoados por ti. Pai bendito, eu te peço por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão internados em casa, seja onde estiver, nos abrigos, aqueles que foram desenganados, entre eles a irmã Sueli, estenda a tua mão grande, Senhor,
Ó Deus, eu te peço também pelos que estão indo às suas atividades, os que estão voltando. Ó Deus, abençoa a todos. Eu te peço pela tua igreja nesta cidade, eu te peço pela tua igreja no nosso país, no mundo, pelos missionários, pelas nossas autoridades espiritual. Pai, eu te peço pelas famílias, os lares, os casais, os cônjuges, os filhos. Eu te peço, Senhor, pelos avós. Eu te peço pelos órfãos, pelas viúvas. Eu te peço, Senhor, por todas as pessoas neste momento. Peço-te também por este canal. Faz esse canal crescer em qualidade, Senhor, em número. Nos dá sabedoria, humildade, temor, graça, para continuar falando a tua palavra. Tu sabes, Senhor, que o nosso objetivo e desejo é fazer com que as pessoas entendam o teu plano, Senhor, para as suas vidas. Te peço, Deus, no querido nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu peço a você que se inscreva nesse canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe o nosso vídeo. Até o próximo, se Deus quiser.